Olá! Estamos hoje com mais um programa Infância em Foco e hoje trazendo uma super presença. A presença da Cristina Barreto, que é uma super mãe, professora, mas a gente quer que tu te apresente um pouquinho pra gente, Cris. Conta um pouquinho de quem tu é. Bom, como a Isabel disse, sou professora, me formei no magistério, fiz faculdade de biologia, trabalhei na escola CIEP por muito tempo, né? Dei aula de biologia para o ensino médio, trabalhei com EJA, uma coisa muito gratificante, mas no momento estou na educação infantil. A educação infantil é uma fase assim, muito importante, né? E é muito gratificante, né? Então, a educação se não uma das mais importantes, né? O início da vida é a base para todo o restante, né? Verdade. E assim, eu me sinto muito gratificada por estar na educação infantil, porque tu vê, né, o desenvolvimento das crianças, então assim, é muito bom. Mas, antes de tudo, eu sou mãe da Manuela e da Giovana, né? Super mãe, por sinal. Elas estão com 13 anos, né? Fazem agora 14, dia 10 de março. E elas têm síndrome de Down. São, assim, meus amores, assim, que moram no meu coração. E hoje eu não me vejo sendo mãe de crianças que não têm síndrome de Down. Mas conta então um pouquinho pra nós, Cris, de como que foi, assim, o início da tua vida, da tua maternidade, do teu encontro com a síndrome de Down. Bom, fiz ecografia, né, normal, assim, que é a primeira. Não apareceu, né, nada assim de diferente, mas apareceu que seriam gêmeos. Bom, ali já me deu um certo susto, né, porque quando tu pensa, eu quero engravidar, quero ter filhos, né, tu pensa, é um, né, mas veio duas. Elas eram de placentas separadas, né, vitellinas, e daí na segunda ecografia, daí era da translucência nucal. Fomos, né, eu e meu marido fazer, tudo tranquilo, né? A doutora disse que estava tudo bem. Aparece o osso nasal. Eu disse, mas como assim, se não aparece o osso nasal? Daí ela explicou que pode ter alguma síndrome, né? Síndrome de Down, por exemplo. Aí eu disse, aparece? Ela disse, aparece, tudo bem. E foi tudo assim. E aí, quando elas nasceram, então, que daí a gente, né, viu algumas características, né? Mais de uma do que da outra. E aí foi quando a pediatra daí pediu o cariótipo, né, pra gente fazer. E quais foram os teus maiores desafios, assim, quando surgiu o diagnóstico, né, a descoberta? Eu acredito que todas as mães, né, que têm crianças ditas especiais, todos são, né, mas que tem alguma deficiência, que no primeiro momento a gente tem um luto, né. Eu fiquei, né, um bom tempo, tive apoio bastante da minha família, mas eu fiquei o que eu vou fazer agora, que caminho seguir, né, o que eu tenho que fazer primeiro, né, por segundo, a questão de alimentação, né, por mais que eu seja professora, eu nunca tive aluno com síndrome de Down, mas eu sabia, né, que tem, assim, algumas particularidades para ter um melhor desenvolvimento, né, que tudo é mais demorado. E quais foram, então, Cris, assim, as primeiras orientações? Como que foi isso, assim? Como que tu buscou? Quem que te orientou? Quem que foi a tua base ali, que te deu o iniciozinho ali? O norte mesmo foi dado principalmente pela pediatra, né? Doutora Carmen, que na primeira consulta que daí ela deu o resultado, né, do cariótipo, ela disse, né, agora a questão com elas é vida normal, mas tem que ter os estímulos, tem que ter as terapias, né? E aí a gente perguntou, né, olha doutora, a gente não sabe assim como fazer, né? Aí ela deu a primeiro momento assim fazer a estimulação precoce. Aí foi quando eu fui na APAI, daí a gente fez uma triagem, né? E aí demorou um pouco para ser chamado, porque a lista de espera é muito grande. Mas daí quando foi chamado delas, começaram a fazer fisioterapia, né? Com quanto tempo de vida, mais ou menos, assim? Elas estavam com 3 meses, 4 meses, mais ou menos. Bem no iniciozinho, né? E isso é muito importante. Quando a gente percebe alguma questão, é muito importante que se comece muito cedo, né? As meninas hoje a gente vê o quanto são desenvolvidas, né? Então, observar as questões, o que a gente pode fazer é fundamental para o desenvolvimento da criança, para todas as crianças, né?
Mas quando a gente recebe algum diagnóstico que pode limitar em algumas questões, mais ainda a gente tem que ter esse olhar e fazer as intervenções o mais cedo possível, né? Verdade. E como que foi, Cris? Conta pra gente, assim, a tua rede de apoio. Como que foi, como que é? Tu teve bastante gente que te ajudou, que olhou pra tua situação, assim, e agora, ai, a questão de uma situação nova, né? Quem que te acolheu, quem que te deu Esse norte. É. Bom, a minha família foi de extrema importância, né? E a primeira acolhida mesmo foi da pediatra, né? Que ela que nos orientou, assim, o primeiro caminho a seguir. Aí depois tive apoio dos meus amigos, né? A questão da escola também, quando eu retornei a trabalhar, elas foram, né, já comigo para a escola. E aí tinha a questão que tinha que fazer os estímulos, né, 2 vezes por dia. Aí de manhã eu fazia na escola com elas, de tarde eu fazia em casa. E Quais estímulos, Cris, tinham que... a gente fazia exercícios, né? Assim, de rolar, de levantar as perninhas, né? Porque o síndrome de Down, ele tem hipotonia muscular, né? E aí é muito flácido, então eu tinha que fazer vários exercícios, né? 2 vezes ao dia ou mais, se pudesse. Tinha vezes que eu fazia com elas e quando eu olhava elas estavam dormindo. Eu acho que elas gostavam daquele... Aí tinha o rolo, né? Que a gente fazia com bolinha, com objetos assim para elas, né? Seguir. Eram... Sempre orientado pelas profissionais que trabalhavam com ela ali, as profissionais da PAI, no caso. Da PAI, e quando eu consegui também particular em Novo Hamburgo, um psicomotricista, aí ele também, desde os 4 meses, daí elas foram até os 3 anos de idade. Aí lá também ele me passava exercícios para fazer em casa, na escola, né, quando eu conseguia atender elas, e fazer toda essa estimulação, assim. Era uma vez por semana que eu levava elas em Novo Hamburgo, né. Tem em Porto Alegre, mas eu achava assim mais próximo para mim me locomover com elas. Mas era todo esse estímulo assim em casa. E a NAPAI também tinha a questão da fono, né? Que daí ela fazia exercícios, ela me passava um caderninho com todos os exercícios que ela fazia com elas, para mim fazer em casa, né? A questão porque eles ficam muito com a língua para fora, né? Quando estiver com a língua para fora, pega uma colherinha, né? Trabalha, isso tudo, ou então diz, a língua para dentro, né? Isso é muito importante, assim. E a estimulação com a fisioterapeuta também ajudou bastante. E elas começaram a caminhar lá com o psicomotricista, né? E assim que ele tinha uma sala, tem uma sala enorme, o tio Carlos que a gente chama, e elas faziam os exercícios, tinha uma rampa assim, que elas subiam assim e desciam bem tranquilamente. Ele disse, quanto à coordenação motora, tu não te preocupa. Elas eram a 1000, até hoje elas são bem a 1000, a Isabel conhece. E aí eu fazia, né, os exercícios, e quando a Giovana começou a caminhar primeiro, aí eu cheguei lá, ele não sabia, aí eu cheguei, daí ele abriu a porta, né, aí ele ia pegar ela, ou ela ia engatinhando, daí eu disse, não, espera aí, tio Carlos, aí ele começou a chorar, esperando ela, disse, ela começou a caminhar assim, daí ela foi muito importante. E o quanto é importante esse olhar também dos profissionais que atendem, né? Essa parceria, porque a gente às vezes pensa, quando a gente fala em rede de apoio, muitas vezes a gente pensa só na família, né? Mas a gente precisa também que os profissionais que atendem as crianças, que elas também façam parte dessa rede de apoio num sentido diferente, né? Não vai conseguir fazer aquele acolhimento, aquela ajuda às vezes que precisa, mas vai conseguir orientar, olha, quem sabe a gente faz assim. Muitas vezes só contando aquilo que o profissional faz naquele momento já contribui, porque já é uma dica às vezes, né? Porque às vezes a família quer fazer alguma coisa, mas ela fica pensando o que vai ajudar. E tem famílias que às vezes dizem assim, eu tenho medo de atrapalhar, né? Então acaba não... Então, ter o terapeuta também como uma rede de apoio e alguém que tenha esse olhar carinhoso também, né? Que lindo esse processo, né? É muito importante. A minha família foi de extrema importância, assim, porque daí, como são gêmeas, né, tinha que fazer estimulação em uma, eu não ia deixar fazer na outra, daí a minha irmã, principalmente a minha mãe, me ajudava, daí fazia com a outra, o meu marido. Aí era assim, era bem... E aí, como elas eram, né, pequenininhas, eu fazia em cima da mesa. E hoje, assim, a gente falou muito desse início, né, da vidinha delas ali, contando...
sabendo um pouquinho da rede de apoio, né, dos estímulos que foram feitos, mas hoje, tu segue, mesmo elas mocinhas, assim, tu segue tendo tua rede de apoio, né, as pessoas que ficam contigo, como que é agora isso? Sim, com certeza. A questão de atendimentos, né, que a gente faz com elas ainda, tem a questão da fono, elas fazem o projeto na APAE, né, que são vários profissionais, tem a nutricionista, tem o educador físico, psicóloga, né, e aí tudo ali, eles fazem essa atividade com elas, é uma vez por semana, e a fono, né. E tem também o atendimento com a psicopedagoga também, né? Eu faço uma vez por semana, né? Exame a psico delas. E faço pela prefeitura também com a Vivi. Mas a gente faz tudo que é atividade. Teve agora nas férias o futebol no Fera. Aí eu disse, vou colocar elas, coloquei, né? Agora eu não consegui conciliar os horários, não tô levando. Mas tudo que é, assim, atividade, passeio, tudo eu incluo elas, né? Para elas estar sempre envolvidas. Muito bem, então a gente vai dar uma paradinha, vamos para o intervalo e logo a gente retorna com esse assunto tão gostoso. Então, estamos de volta com o nosso programa. Agora, para nos contar um pouquinho, Cris, e poder daqui a pouco ajudar as famílias que estão passando agora, né? Recebendo agora esse diagnóstico e passando por esse momento de incertezas, né? Eu sempre digo e afirmo que a gente sempre precisa pensar num diagnóstico como o caminho. Ele nunca pode ser o ponto final. Um diagnóstico, quando ele vem para nos dizer quais são as intervenções que a gente precisa fazer, né? Buscar informação, ela é tudo, né? O que tu diria, assim, para essas famílias que estão passando agora por essa fase de para onde eu vou, né? O que eu faço agora? Bem, a gente até, eu tenho um grupo, né? Dois grupos, na verdade. Um grupo é de crianças menores, né? Umas gurias estão com 13. E esse grupo, primeiro grupo que eu entrei são de mães que têm, né, crianças com síndrome de Down, e elas são mais ou menos da mesma idade, né. Esse grupo a gente montou, assim, com o intuito de fazer trocas, né. O que tu faz, né, quando tá com febre, qual a medicação, né. Isso tudo a gente sabe que tem que ser acompanhado por um médico, mas, assim, são detalhes, né, que às vezes uma ajuda a outra, né. Qual médico tu levou para fazer tal exame, né? Endócrino, né? Que tudo tem um acompanhamento normal, né? Como as outras crianças, mas que a gente tem que estar sempre controlando, né? A questão do peso, né? E então esse grupo é muito importante que a gente faz trocas e a gente faz encontros também, né? A gente vai na pracinha, nos encontramos em casa com eles. Tem um banho de piscina, né, aniversários, então isso tudo assim é bem importante. E o outro grupo que eu participo são de crianças menores, mas que esses dias aconteceu uma situação de uma mãe disse, como vai ser no futuro? Daí eu peguei, entrei e falei, né, eu disse, olha, eu também pensava assim, mas calma, não sofre, né, por antecedência.
eu também pensava, né, como será que vai ser, mas vai um dia de cada vez, né? Porque senão assim, ó, tu pensa lá adiante e não dá aquela atenção necessária no momento, né? Porque o que vai se viver lá na frente depende do que se faz hoje, né? Tudo é uma consequência, né? Então, esses grupos são muito importantes. Então, assim, eu digo para as famílias que têm, assim, que se querem entrar em contato, teve até na escola que eu trabalho, tem mães, assim, né, que tem as crianças, daí a gente conversa, lá na escola mesmo a gente faz o nosso grupo, com a nossa supervisora, a gente faz encontros de noite, daí a gente faz trocas, né, diz como foi. Então, isso tem pais, assim, que dizem, eu tô mais aliviado que tu foi assim, né, e tu me passou tranquilidade. Então, não adianta dizer, tu vai ver que é horrível, não sei. Não, nada é. São crianças normais, né, como as outras, mas que a gente tem que ter mais um olhar mais, assim, aguçado para poder ajudar eles, né, que tudo é mais lento. A gente sempre diz, assim, isso no geral, quando a gente fala de qualquer criança, que a gente precisa sempre atentar para os marcos do desenvolvimento, aquilo que a criança precisa fazer, independente de qual seja a situação, de qual seja o diagnóstico, ou de alguma criança que não tenha um diagnóstico fechado, a gente sempre precisa olhar para essa criança, né? Às vezes a gente pensa assim, a gente olha para aquela criança como se aquela criança fosse apenas o síndrome de Down. E não é, né? É uma parte, né? Mas junto com tudo isso, tem uma personalidade, né? Tem uma vivência, porque aquilo que aquela criança vai vivendo vai fazendo com que seja diferente o futuro dela também. Então, ouvir o relato de outras mães ajuda muito. Mas saber também que tu tem que construir a tua história com o teu filho também é muito importante, né? Pegar aquilo que deu certo com cada família e fazer a tua história, né? E que bonita essa história dos grupos, muito legal isso, porque independente de qualquer questão, a gente sempre precisa uma mãe da outra, né? Especialmente quando a gente está começando ali o iniciozinho da vida das crianças, que a gente não sabe o que fazer, como fazer a introdução alimentar. A gente sabe que os profissionais estão aí para ajudar. Mas a gente sabe também que ouvir os relatos das famílias ajuda muito. Às vezes o que dá certo para uma criança não é o mesmo que dá certo para outra. Mas às vezes o que deu certo com uma vai ajudar para minha e eu vou adaptando para minha criança. Que legal isso. E que importante também agora poder, né, dividir com todo mundo. Vocês, esse grupo que vocês possam daqui a pouco divulgar, né? Para poder mais famílias terem contato e poderem conversar com vocês e buscar esse apoio de alguém que já tem uma caminhada grande. Esse grupo que a gente tem, que a gente montou primeiro, são pessoas que moram aqui em Montenegro, né? De mães daqui de Montenegro. E esse outro grupo tem mães que moram em Montenegro, Porto Alegre, Gravataí, tem de tudo que é canto, né? Que daí foi montado, que foi muito legal. Foi uma palestra que eu tive no Sesc, e aí lá ela comentou desse grupo, eu me interessei, fui, perguntei, né? Ela, são menores as crianças, mas é importante que tu entre, porque daí daqui a pouco tu já pode dar orientando, dando alguns passos para quem está ali iniciando e está querendo saber o que fazer, né? Qual o início, para onde correr, isso é muito importante. O início é onde traz mais incertezas, porque tu não sabe qual é o caminho que tu tem que seguir. Mas, Cris, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da inclusão escolar. Como que tu vê a inclusão escolar? Nos dois aspectos, assim, como que tu vê enquanto mãe, mas principalmente como mãe, assim. Como que tu vê, funciona na prática, como que isso é? Bom, desde então eu sempre pensei, não, eu vou incluir elas em tudo que é atividade e na escola regular também, né? Tenho elas na PAI, né? Porque tem um atendimento muito bom, muito importante, né? Mas elas vão na escola regular, desde do primeiro ano, né? Até no momento, elas estão no 8º ano, né? E eu acho muito importante assim, a inclusão, porque faz com que elas vejam, né? Na PAI, no caso, eles veem, né, as crianças como elas, né? Mas eles ficam no mundo deles, assim, né? E na escola regular, daí elas veem, aí esses dias elas ainda disseram, mãe, eu quero um celular. Eu disse, não, mãe, ainda, né, muito cedo, assim, que elas vão fazer 14.
Mas eu disse, não, celular em casa, né, para jogar, para... Ah, mas eu quero ligar para minha amiga, eu vi minha colega ligando e falando, tá? E agora, né, elas estão já... Ah, e eu vi ela ligando pro namorado, mãe. Aí, né, tudo a gente tem que ter, né, todo um jogo de cintura. Mas a inclusão a gente sabe que muitas atividades às vezes não tem muito como adaptar, né? Mas os professores, assim, são excelentes, elas estão agora no Steigleder, né, em José Pedro, e elas adoram ir para a escola. Nas férias elas perguntavam, mãe, quantos dias falta para terminar as férias, porque eu quero voltar para a aula e meus materiais. Então elas são, assim, bem... Elas gostam, sabe? Elas não são aquela criança que diz, hoje eu tenho que ir para a aula. Não, elas querem fazer o atendimento. E esse é o primeiro sinal de que está dando certo. Quando a criança gosta, né, o adolescente gosta de ir para a escola, é o sinal de que está dando certo. O sinal de que tem algo que a gente tem que observar é o contrário. É quando eles não querem ir para a escola, começa aquela ansiedade, uma dorzinha de barriga sempre antes de ir para a escola. Isso tudo são sinais que vão nos trazendo de que daqui a pouco essa criança está precisando mais do nosso olhar, saber o que está acontecendo. É importante essa parceria também da família dentro da escola, ouvindo, querendo saber o que aconteceu com o filho. Isso é muito importante, traz segurança para a criança também, perceber, e o adolescente, perceber que a família está dentro do ambiente escolar, que a escola, a educação dele é parte da sua família, né? Isso é muito importante. E como que acontece, assim, as meninas ficam, as duas da mesma turma, elas ficam em turmas separadas? Elas, desde o maternal já, na educação infantil, eu já pedi para separar, porque eu sei, né, como é, assim, o atendimento para uma e para outra. Então, elas foram separadas e até hoje elas estão, uma numa turma e a outra, né? Porque elas têm a sua individualidade, né? E eu acho que elas estão na mesma turma, elas teriam aquela questão de uma imitar a outra, né? De, a Amanda levou, não preciso levar, mas cada uma tem a sua turma. E eu acho muito importante porque elas têm, eu tenho o Cauã de colega, eu tenho a Ana, eu tenho, né? Então isso é bom, assim, e daí no recreio elas se encontram e é super, e os alunos são super queridos com elas, assim, eles acolhem, sabe? Desde o primeiro ano, eles todos, assim, a gente vê o olhar muitas vezes, assim, de preconceito mesmo, é nos adultos, não nas crianças, né? Eu sempre digo que eu acredito muito que essas crianças vão ser os que realmente vão conseguir fazer a inclusão no futuro. Porque para eles eu acredito que vai ser muito mais natural do que hoje é para nós. Aquilo que a gente precisa estudar muito, que a gente precisa, que passa por um olhar muito mais racional, para eles vai passar muito mais de um jeito natural e muito mais emoção, porque eles vão ter vivido, né? O dia a dia deles, para eles vai ser natural. Eles vão estudar para isso, assim como eles estudam para a questão da inclusão, assim como eles vão estudar para ser um professor de história, os conteúdos de história, né? Não vai ser como pra gente, a gente precisa ter um olhar diferente. A gente sabe que a gente precisa estudar um pouco mais, a gente precisa se dedicar, porque na nossa experiência, na nossa história, a gente não viveu isso. Antes, a questão da inclusão, ela, de fato, ela é bem recente. Quando nós éramos alunos na escola, a gente não vivia isso. As crianças não eram incluídas. E hoje a gente vê que não. E a gente vê as crianças, e sempre tem um que se destaca mais nesse processo. Sempre tem um que é mais pronto para tudo isso. Mas, Cris, para a gente finalizar, então, eu quero te fazer um convite para trazer um objeto, né? Que conte um pouquinho da tua história, que traga um pouquinho da tua causa, do que tu acredita, do que te move enquanto mãe, enquanto professora. Bom, enquanto professora, né, eu acho que é a questão da família, né, tem que estar sempre um trabalhando com o outro. E o objeto que eu trouxe, né, enquanto mãe, né, o meu escapulário, que tem a foto da minha família, né, meu marido e minhas filhas, mas também tem a questão da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, meus tios, tudo isso também é uma rede de apoio, assim, que é fundamental para minha vida, para meus filhos.
E que bom que todo mundo tivesse essa rede de apoio, né? Só quem ganha, só quem cresce com tudo isso. A gente também, mas favorece muito para as crianças. A gente sabe que quando todos estão juntos, quando todos apoiam essas crianças e essas famílias, a gente sabe que o sucesso é muito maior e muito mais tranquilo. Não é tão difícil, tão sofrido, né? Para que se consiga atingir os objetivos que a gente sabe que as crianças podem. Todo mundo pode aprender, cada um vai ter aquele momento, vai ter aquele ritmo, mas todo mundo pode chegar lá. Então, eu queria te agradecer pela tua contribuição, por tu trazer um pouquinho da tua história para ajudar as famílias que estão agora iniciando nesse processo e querendo saber como fazer, por onde partir, né? Saibam que tem então a Cris agora, podem contar com ela, com alguns grupos e com muitas informações para ajudar. Até mais, nos vemos no próximo episódio.